Bom dia, então, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa classe de novos membros. Eu vi aqui com o Mike que ele concluiu no capítulo 7, na parte a respeito do credo apostólico, né? Então, a gente vai dar início hoje a partir daqui. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais um dia, mais um domingo, dia do Senhor, que viemos para aprender um pouco mais acerca da Tua Palavra, a meditar sobre os Teus preceitos. Pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados, pedimos, Senhor, sabedoria para guiarmos nossa vida de acordo com a Tua vontade. Livra-nos do mal, Senhor, que ao longo desse dia possamos, Senhor, refletir a respeito dos Teus preceitos, meditar acerca da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, cada aluno e me dá a graça também de transmitir com clareza esse ensino para eles. Em nome de Jesus, amém. Certo. Então, o Mike trabalhou até a parte do credo apostólico, né, com vocês. E hoje eu vou começar a trabalhar os sinais de uma igreja saudável. Ele falou um pouco a respeito do que é uma igreja, das características, né, da Igreja de Cristo, ela como mais do que uma organização, mas um organismo vivo. Falou a respeito da igreja como única, santa, universal e apostólica, né? Aqui ele deve ter trabalhado o credo apostólico. Existe também a questão da diferença entre a igreja universal e a igreja local, né? A igreja universal compõe todos os crentes, os verdadeiros crentes que estão espalhados entre todas as igrejas de Deus, todas as igrejas locais. E a igreja local é essa assembleia, essa comunidade local, né, na qual nós nos reunimos. Então, por exemplo, a Igreja Batista Reformada de Belém é uma igreja local, né? E os crentes dessa igreja fazem parte da Igreja Universal de Cristo, né? Que essa igreja aqui é única e uma, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre os sinais de uma igreja saudável. Quais são marcas de uma igreja saudável que nós temos que procurar ao escolher uma igreja para congregar? Nós temos que procurar também na igreja, se nós já somos participantes de alguma igreja, nós, no caso aqui, nós somos membros, vamos nos tornar membros da Igreja Batista Reformada de Belém. O que nós devemos pensar, né, em trabalhar, em que sentido, para que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja saudável? Quem puder colocar, por favor, a câmera, eu agradeço, que eu queria ver o rosto de vocês. Só os que puderem colocar, sem problema. Então, a primeira marca que é colocada aqui, a respeito de uma igreja saudável, é o ensino fiel. Também podemos chamar de sã doutrina. A igreja precisa zelar pela sã doutrina, o ensino fiel. Nós precisamos observar como a igreja lida com a palavra de Deus. A pregação deve ser bíblica. Observe se o pregador busca ler o texto, explicá-lo e aplicá-lo. Alguém pode ler, por favor, Lucas 24, 27? Quando a gente fala a respeito de ler, explicar e aplicar o texto, estamos falando a respeito da pregação expositiva, certo? Que o pregador vai buscar expor a escritura para aquela igreja. Quem vai ler, por favor, Lucas? Eu leio, pastor. 24. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Isso aqui é interessante, que o próprio Senhor Jesus Cristo,
ressurreto no caminho de Emaús, encontrando com seus discípulos, ele vai expor, ele vai explicar as escrituras para os seus discípulos, né? Ele vai expor o que ao seu respeito constava em todas as escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas, os salmos, os profetas, todo o Antigo Testamento ali, ele vai expor as escrituras para eles, né? Então, a gente vai ver vários textos bíblicos falando a respeito da importância da escritura, da importância, né, da pregação bíblica, né? Então, tem várias passagens nas escrituras que nos levam a esse entendimento. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo expondo as escrituras é muito interessante aí no texto de Lucas. Além disso, observe a teologia ensinada por essa igreja, no que diz respeito à pessoa de Deus, o evangelho, conversão e as demais doutrinas principais que são fundamentos da fé, né? Aqui acho que Atos 2:42, né, que eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eu acho que é isso que diz lá. Se você observa que a palavra é levada a sério, que o pastor busca extrair o ensino puro, compreendendo o contexto original, aplicando a mensagem à vida da igreja, investindo no alimento sólido do rebanho, ter uma boa teologia, isso é um bom sinal. Então, o primeiro sinal que a gente vê aqui é sã doutrina, uma boa teologia, valorizar as escrituras. É interessante, ontem, né, foi dia 31 de outubro, que é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante, né? E um dos legados que a Reforma deixa é um alto apreço em relação à palavra de Deus. É colocar a Escritura em autoestima. Em uma época em que as pessoas não tinham acesso à Escritura, porque a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, o Antigo Testamento hebraico e aramaico, e muitas pessoas não dominam esses idiomas originais das Escrituras. Então, o que Martinho Lutero fez, ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para o alemão. O povo foi ensinado, muitas pessoas não sabiam nem ler, o povo foi ensinado a ler, sabe, para poder ler a Bíblia e ter acesso à sã doutrina, ter acesso às Escrituras e não ser mais levado pela lábia de falsos mestres. Naquela época, eles vendiam indulgências, né? Então, tinham muitos erros doutrinários, muitos equívocos, que, ao examinar as Escrituras, poderiam ser sanados. E hoje, da mesma maneira, existem muitos arraiais nos quais a Bíblia é deixada de lado, né? Ela fica escanteada, ela fica deixada de canto, né? E a gente precisa voltar às Escrituras. Se a gente quer reconhecer uma igreja saudável, é uma igreja que valoriza a palavra de Deus, é uma igreja que zela pela sã doutrina, por um ensino puro, por uma teologia bíblica e verdadeira. Então, esse é um sinal muito importante para nós observarmos e zelarmos na nossa igreja, né, que vamos fazer parte. Um ensino fiel, pregação expositiva, teologia bíblica, né, a valorização da Escritura e de uma sã doutrina na igreja. Geralmente, igrejas que são sérias em relação às Escrituras subscrevem confissões de fé expressas, delineando o que aquela igreja local crê sobre temas centrais da fé. Isso permite que os seus membros chequem se esses ensinos são bíblicos, traz unidade doutrinária para a igreja e ajuda a mantê-los na sã doutrina. Aqui é algo importante que a gente chama de confessionalidade, né? Porque, na realidade, irmãos, todo mundo possui uma confissão de fé. Se você parar para perguntar para a pessoa o que você crê a respeito de Deus, vai falar alguma coisa. Ou um pastor, o que você crê a respeito da salvação? O que você crê a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo? O que você crê a respeito das Escrituras? Cada pastor vai ter a sua confissão de fé. Ele vai falar, olha, eu creio isso, isso, isso. Eu creio isso, isso, aquilo.
Cada um de nós vai ter a sua confissão de fé. Entretanto, se essa confissão de fé está só na cabeça do pastor, a igreja fica muito suscetível a ser levada por qualquer vento de doutrina. Às vezes ela nem sabe direito o que ela mesma crê. Por quê? Porque não dá para ser examinado, não dá para ser comparado com as escrituras tão facilmente, que uma hora ele pode dizer uma coisa, daqui a pouco ele diz outra coisa. Agora, se a igreja tem um documento, nós chamamos de confissão de fé, aqui na nossa igreja nós subscrevemos a confissão de fé batista de 1689, nós podemos examinar esse documento à luz da Bíblia, né? Então, as igrejas que são sérias em relação às escrituras, geralmente elas vão expressar o que creem, né? Olha, nós cremos nisso em relação a Deus, cremos nisso em relação ao pecado, cremos nisso em relação ao casamento, cremos nisso em relação à igreja, cremos nisso em relação à salvação. E é isso que a nossa confissão de fé faz. Por isso que é importante todos os candidatos à membresia, todos os alunos da classe de novos membros, lerem atentamente a confissão de fé, né? Porque a gente está dizendo, olha, é isso que a igreja crê, é nisso que a igreja professa, ensina, declara, entendeu, meus irmãos? Então é muito importante nós lermos e conhecermos a nossa própria confissão de fé. Um outro aspecto de uma igreja saudável é o culto. O reverendo Augusto Nicodemos explica que o culto é a expressão pública do que a igreja acredita sobre Deus, sobre si mesma, sobre a salvação. Portanto, o culto é assunto muito sério. Então, o nosso culto público, solene, nosso culto dominical, ele expressa de alguma maneira o que nós cremos a respeito de Deus, a respeito da igreja, né? Então, o culto ele deve ser voltado a Deus. Nós estamos cultuando, adorando a Deus. O culto deve exaltar a Deus e não os homens. Ou seja, se você notar que o alvo da adoração é o pastor, os músicos ou o público, isso não é um bom sinal, certo? Sobre isso, Nicodemos afirma: quando Deus é o foco, centro do culto e não o homem, então fica mais fácil manter o espírito de adoração do qual Deus é digno e se agrada, né? Então, um culto de fato voltado a Deus, um culto de fato, os elementos que o circundam, os elementos que o compõem, são extraídos das Escrituras, né? Oração, cântico, pregação da palavra, tudo voltado em adoração a Deus, né? Em culto a Deus, e não para adorar algum ser humano ou bajular alguém. Uma igreja bíblica tem como objetivo glorificar a Deus. Ter um culto centrado nas orientações bíblicas e não em invenções humanas, né? Então é o que a gente chama de princípio regulador do culto. O que deve compor um culto é aquilo que o Senhor prescreveu nas Escrituras, e não aquilo que a gente acha que tem que ter, inventar, né? Elementos de culto ou coisas assim. Então, o culto também fala bastante a respeito de uma igreja saudável. Próximo, a comunhão. A igreja saudável valoriza a comunhão, as mutualidades, o amor e o cuidado uns pelos outros. Mutualidades são aquelas coisas que nós fazemos mutuamente, né? Por exemplo, a Escritura no Novo Testamento vai falar sobre mais de 20 mutualidades. Levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, perdoar uns aos outros, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Então, amar uns aos outros. Então, essa comunhão, esse cuidado mútuo, ela também é uma marca de uma igreja saudável. Tem um versículo que diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, né? Então, esse amor genuíno, demonstrado em comunhão, em cuidado mútuo, também é uma boa marca de uma igreja. A fé, Jeffrey Johnson falou,
não só nos uniu com Cristo, mas com todos aqueles que também estão unidos a Cristo. Essa união nos faz um só corpo em Cristo. E individualmente somos membros uns dos outros, Romanos 12:5. No corpo de Cristo não há divisão entre judeu e gentil, rico e pobre, homem e mulher. Somos todos um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28, Efésios 4:4. Essa unidade não está apenas na identidade, mas na vitalidade espiritual. Sendo assim, os crentes vivem em comunhão e amor mútuo. Essas são marcas de verdadeiros cristãos. Então, essa é mais uma marca importante da igreja saudável. Comunhão, cuidado mútuo, né? E viver nessas mutualidades. Outra marca de uma igreja saudável, oração. É uma igreja que ora, uma igreja que valoriza e incentiva os seus membros a orarem, tanto coletivamente, tanto juntos, quanto individualmente. Charles Haddon Spurgeon falou: em geral, jamais veremos muita melhoria nas nossas igrejas quanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes, né? Ou seja, nós precisamos valorizar a oração. É uma igreja que ora, que incentiva os seus membros a orarem, tanto na reunião de oração. Aqui na nossa igreja, a reunião de oração acontece quarta-feira à noite, né? 7h30. Então, a gente se reúne aqui para orar a Deus, para orar por outras pessoas, colocar diante do Senhor nossas petições, agradecer a Deus, ouvir também uma reflexão da palavra. Então, a gente tem na quarta-feira esses momentos mais específicos de oração. Entretanto, também estimulamos que os irmãos tenham uma vida de oração em suas casas, certo? Fechando a porta do seu quarto e falando a Deus, tendo comunhão com Deus. A evangelização. Uma igreja saudável enfatiza a propagação das boas novas. Importa-se com a missão e a pregação do verdadeiro evangelho pelo mundo. Quem pode abrir Mateus 28, do 19 ao 20, por favor? Por favor, abra comigo Mateus 28, 19 ao 20 e leia para a gente. Eu não vou desenvolver tanto, porque tem um capítulo só sobre isso, mais para frente. Capítulo 11. Espera aí, pastor, eu vou ver aqui. Mateus 28. Mateus 28, do 19 ao 20? É. A minha versão é diferente, tá, pastor? NVI. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Certo. Então, esse texto é o texto da famosa Grande Comissão. A comissão de ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo orientou. Então, uma igreja saudável também preocupa-se com a evangelização, com a pregação do genuíno evangelho, com o discipulado, certo? Com a evangelização do mundo, com a pregação do evangelho. Nós participamos da grande comissão. Então, essa é uma marca da igreja saudável também. Pregação do evangelho. Liderança bíblica. Por exemplo, a Escritura, ela vai ter algumas cartas do apóstolo Paulo que ficaram conhecidas como as cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, nessas cartas tem muitas orientações acerca da organização, de como é que a igreja tem que funcionar, quais são as características dos diáconos, por exemplo, quais as características dos presbíteros, né? Como é que eles devem se comportar, como é que eles devem ser. Então, essa liderança estabelecida pelas Escrituras também é um ótimo sinal da igreja saudável. Então, a gente vai ver, por exemplo, em 1 Timóteo, algumas características dos presbíteros. Agora, um detalhe, meus irmãos.
esse termo presbíteros, pastores, esses termos pastores, presbíteros e bispos, são termos intercambiáveis para a mesma função daqueles que cuidam do pastoreio, do ensino, da pregação da igreja, da supervisão do corpo de Cristo, daquela igreja local. Né? Então, quando a gente chama presbítero, a gente está falando do pastor. Quando a gente fala de bispo, a gente está falando do pastor. Quando a gente fala de pastor, está falando do presbítero. Então, é a mesma coisa. Então, esses que devem estar principalmente cuidando da supervisão do rebanho, da pregação, do ensino, são os presbíteros da igreja. Os diáconos, eles cuidam mais da parte estrutural da igreja, para que os presbíteros tenham condições de se dedicar, se afadigar na palavra, no ensino e no pastoreio do rebanho, certo? Então, os diáconos, eles vão, por exemplo, a gente vai ver lá no livro de Atos, eles vão servir as mesas, estavam servindo as viúvas que estavam precisando de mantimentos naquela época ali. Então, os diáconos, eles vão cuidar, né, do ministério de misericórdia da igreja, da parte estrutural da igreja, que as coisas andem bem na igreja, para que os presbíteros possam cuidar, né, do aconselhamento, da pregação, da supervisão do rebanho e da liderança da igreja. Né? A gente sabe, por exemplo, que a nossa igreja, uma igreja com sistema congregacional, em que a congregação tem a oportunidade de participar, de decidir assuntos importantes, mas com uma pluralidade de presbíteros, com alguns presbíteros e diáconos que cuidam, né, desses assuntos mais práticos na igreja, certo? A palavra diácono vem de serviço, né? É um servo de Deus que está ali, né, cuidando dessas partes. São dois ofícios, dois oficiais, né, os presbíteros e os diáconos na igreja. Mas não é qualquer pessoa que pode eu quero ser o presbítero. Não, tem todas as características que a igreja deve identificar para escolher a sua liderança, né? Então, a igreja deve identificar aí um detalhe, meus irmãos. Esse ofício, por exemplo, de presbíteros, ele é um ofício, uma responsabilidade que ficou delegada, quem ficou responsável foi o homem cristão qualificado. Né? Então, a gente não tem na Escritura, por exemplo, uma abertura para o pastorado feminino. Então, esses ofícios, esse ofício de liderança na igreja como pastor, presbítero, bispo, é algo que foi destinado aos homens, certo? Então, tem aqui algumas características aqui. E quando a gente fala isso, com certeza eu não estou dizendo que as mulheres não podem servir na igreja ou não têm um papel fundamental na igreja. Claro que elas têm. Com certeza, nós, sem ser mulheres, nós estaremos em maus lençóis. Elas têm muita participação na igreja, mas essa parte, né, do pastorado, ela foi destinada para os homens, certo? Vamos lá, então, as características, por exemplo, dos presbíteros. Ele deve ser irrepreensível. Alguns entendem que o irrepreensível é como se fosse, digamos assim, a grande base. Ele deve ser irrepreensível, ou seja, ele deve ser o marido de uma só mulher, ele deve ser sóbrio, deve ser prudente, deve ser respeitável, etc. Entendeu? Então, ele é irrepreensível porque não pode ser repreendido nessas áreas aqui. Todas essas áreas que vão ser expostas posteriormente. Né? Então, deve ser marido de uma só mulher. Né? É uma das características dele. Ele deve ser sóbrio, não deve ser dado a vícios, deve ser prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Esse apto a ensinar é o único ponto assim que diferencia do que é exigido dos diáconos. Não é exigido dos diáconos esse ponto aqui, de ser alguém que é apto a ensinar. Em certo sentido, todos nós vamos ter que ensinar alguém, nem que seja os nossos filhos, né? Ou nossa esposa. Mas a gente sempre vai ter que ensinar alguém. Agora, nesse sentido, é alguém que
que tenha assim esse dom para conseguir transmitir com clareza o ensino da Escritura para a igreja, né? Então, essa característica tem que ser encontrada, né, especialmente naqueles que vão exercer o ensino na igreja, os presbíteros, né? Não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, deve ser amável, deve ser pacífico, né? Inimigo de contendas em algumas versões, né? Não deve ser apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua família. Por isso que antes do cuidado para com o rebanho, o presbítero ele tem que cuidar primeiro da sua própria casa, né? Porque se ele não cuidar bem da sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus, né? Deve ter filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, não pode ser recém-convertido, não pode ser um neófito, e deve ter boa reputação perante os de fora. Então, essas são características bíblicas, né, para nós observarmos e termos como uma meta em relação a aquelas pessoas que vão compor a liderança da igreja. Então, a igreja identifica tais características nos seus membros, né? E então a igreja vai ordenar, por exemplo, olha, a igreja já reconheceu essas características no irmão fulano de tal, né? Então a igreja queria ordená-lo como um presbítero da igreja. Então é dessa maneira, a igreja reconhece esse chamado, esses dons e essas características nos seus membros, e aí sim eles fazem parte, então, compõem a liderança da igreja, certo? Mas tem que ter essas características aqui, tanto os presbíteros quanto os diáconos. Lembrando que os diáconos, eles não vão ter essa necessidade desse ponto, né, de ser apto a ensinar, até porque a principal função dele não é a de pregação e ensino. Não que isso não seja possível, que um diácono esteja qualificado para ensinar, porque também é possível, mas não é exigido da mesma maneira como é para os presbíteros. Aqui um outro sinal é o testemunho de outras igrejas sérias sobre aquela comunidade aí local. É importante notarmos que outras pessoas e igrejas sérias falam a respeito dessa comunidade. Ela dá um bom testemunho, essa igreja. É uma igreja bíblica. Qual o testemunho dela entre os demais? O testemunho de cristãos piedosos pode ser um bom indicador. Então, você está indo para algum lugar, você vai mudar de cidade, vai mudar de casa. É bom perguntar, procurar orientações a respeito de pessoas que você sabe que levam a sério a sã doutrina, para dizerem, olha, essa igreja aí é uma boa igreja, né? Eles levam a palavra de Deus a sério, eles, né, zelam pela sã doutrina, de fato é uma igreja saudável. Então, esse bom testemunho ajuda também a gente a encontrar uma igreja saudável. Felizmente, muitos quando vão se mudar, procuram indicação sobre boas escolas, bons centros comerciais, etc. Ao passo que muitas vezes não têm o mesmo cuidado ao procurarem boas referências sobre igrejas locais. Para um cristão, esse deve ser um ponto central em sua decisão. A pergunta a ser feita é: há uma boa igreja por perto? Às vezes a gente se preocupa se tem escola perto de casa, se tem um shopping perto de casa, mas será que a gente tem esse mesmo zelo ao perguntar, nossa, tem uma igreja por lá, por onde eu vou morar, né? Eu vou ter condições de congregar, de frequentar os cultos de uma comunidade saudável que adora a Deus? Então, isso é essencial quando a gente for pensar a respeito de onde vamos morar, né, ou quando formos nos mudar e coisas assim. Procurar perguntar acerca de boas igrejas para pessoas que entendem do assunto. Próximo, administração correta das ordenanças. Então, a gente sabe que 2 ordenanças foram dadas aos cristãos. Estas são batismo e a ceia do Senhor. Então, uma igreja saudável também, claro, se é uma ordenança de Cristo, é algo de suprema importância. Então, ela vai também administrar
corretamente a essas ordenanças, certo? Então, aqueles que ainda não foram batizados também têm que prestar bastante atenção aqui agora, que eu vou falar um pouco acerca do batismo, certo? Batismo aqui. Batismo é uma ordenança dada por Cristo que sinaliza a união do crente com Cristo em sua morte e ressurreição. Representa a sua regeneração, seu novo nascimento e a consagração da pessoa a Cristo, comprometendo-se publicamente a andar em novidade de vida. O crente, olha quem deve ser batizado, o crente deve ser batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que a irmã leu, não foi? Quando a gente viu ali a grande comissão. Jesus disse, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, essa é uma ordenança. Fazer discípulos, a gente prega o evangelho, a pessoa crê em Cristo, o que ele deve ser, o que é que essa pessoa deve ser? Batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora ela faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Agora ela vai ser orientada, discipulada agora em todo o conselho do Senhor, certo? Confissão de Londres explica. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo da sua comunhão com Ele. Você está dizendo, olha, eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo da nova aliança em Cristo. Eu sou um membro da igreja de Deus. Eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu declaro publicamente a minha fé. Aqui fala, ó, sua comunhão com Ele, sua morte e ressurreição. De sua união com Ele, a remissão de pecados, da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então, dizer, olha, eu faço parte do povo de Cristo, eu morri e ressuscitei com Cristo. Ele morreu para pagar o preço pelos meus pecados, né? Agora eu vou andar em novidade de vida, né? A minha vida é separada para Deus, eu faço parte desse povo. Então, eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu morri também para uma velha vida e eu nasci de novo para uma vida dedicada ao Senhor. Alguns cristãos creem que a forma correta da administração dessa ordenança por meio da imersão completa do crente à água. Essa é a nossa posição, né? Enquanto outros creem que a forma correta é por aspersão, derramando um pouco de água na cabeça da pessoa. Então, nós somos batistas, nós entendemos que a correta administração dessa ordenança é a imersão. A gente mergulha a pessoa na água, né? Mergulha e tira de novo. Então, essa é a forma que nós entendemos correta. Particularmente, entendemos que a forma bíblica adequada, que melhor preserva o significado do batismo, é a imersão. Uma vez que o batismo é o símbolo de nossa comunhão com Cristo em sua morte, sepultamento, ressurreição, de nossa entrega a Ele para andarmos em novidade de vida, entendemos que a imersão é a forma que melhor representa esse significado. Pois a entrada nas águas batismais representa a morte e sepultamento, e ao sair, a ressurreição. Alguém pode ler Romanos 6, do 3 ao 5, e outra pessoa, Colossenses 2, 12. Estou aguardando vocês. Romanos 6, 3 ao 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Muito bem. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Isso. Peraí. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Então a gente vê aqui esse significado do batismo envolvendo morte, sepultamento, ressurreição e dedicação a Cristo. Nós entendemos que a melhor maneira de representar isso na ordenança do batismo é através da imersão, certo? Além disso, nas descrições bíblicas, os batismos aconteciam após uma profissão de fé. É isso que nós chamamos de credo-batismo. A pessoa crê, professa sua fé em Cristo e então é batizada. Isso difere do que a gente chama de pedobatismo. Pedobatismo é o batismo de bebê, né? Não há uma profissão de fé por parte do bebê, né? Ele não tem ainda essa possibilidade. Então, nós entendemos que a maneira correta e como aparece no Novo Testamento, em todas as suas porções que falam acerca desse assunto, o batismo acontece após uma profissão de fé. Não sei se vocês já leram assim. Eles creram e foram batizados, né? Creram e foram batizados. Então, isso é o que nós chamamos de credo-batismo. As pessoas que devem ser batizadas devem crer em Cristo, crer no Evangelho, certo? E, além disso, em lugares que havia muitas águas, por exemplo, a Bíblia nos diz que João batizava em Enom, junto a Salim. Olha por quê? Porque ali havia muitas águas. João 3:23, né? Ali havia muitas águas. Então, se fosse só uma aspersão, ele pegava só um copinho, uma jarrinha e ia derramando um pouquinho na cabeça de cada um. Mas não, ele foi para um rio, porque ali havia muitas águas. Então, ali ele poderia administrar corretamente o batismo. Outro exemplo é quando Filipe batizou o eunuco. Ambos, a Bíblia vai dizer que eles desceram as águas e em seguida emergiram, também dando alguma pista para a gente em relação a esse assunto, que reforça este posicionamento. Portanto, a imersão, ou seja, submersão nas águas daquelas pessoas que professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo, é um modo bíblico que melhor representa o significado do batismo, certo? Alguém pode ler Marcos 16:16, por favor? E outra pessoa, Atos 18:8. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos 18:8. É interessante, Camilo, só um segundo, antes de ler o Atos. Quando diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por quê? Nem todo mundo vai ter a oportunidade de ser batizado. Por exemplo, o ladrão na cruz, ele creu, mas não foi batizado, porque ele morreu antes. Então, não é o batismo em si que regenera, não é o batismo em si que salva, né? O batismo vai ser uma ordenança aos salvos, mas por circunstâncias, pode ser que nem todos os que são salvos vão ter a oportunidade de serem batizados. Por exemplo, uma pessoa está numa cama de hospital e crê em Cristo segundos antes de morrer, né? Não teve a oportunidade de ser batizado
mas ainda assim será salvo. O ladrão na cruz, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve a oportunidade de ser batizado, mas foi salvo. Certo que se ele tivesse sobrevivido e saísse dali, né, o natural seria que ele fosse batizado e fizesse parte agora da igreja de Deus. Mas nem todos os que creem vão ter a oportunidade de ser batizados, certo? Esse deve ser o normal, é o ordinário, né? O que é normal. Tipo, a pessoa creu, ela deve ser batizada, mas por circunstâncias pode ser que isso não aconteça, mas ainda assim a pessoa que creu em Cristo é salva, certo? Atos 18:8. O que diz lá? Alguém? Atos. Peraí, pastor, eu vou ler, peraí. Atos 18:8. Atos 18:8. Atos 18:8, né? Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam. Muitos criam e eram batizados. Observe aí o credo do batismo. Eles criam e eram batizados, né? Então esse que é o normal, esse é o modelo bíblico. Por fim, sobre o assunto, J.C. Ryle disse: infelizmente, milhares de pessoas gastam tempo com controvérsias sobre o batismo nas águas e negligenciam o batismo no coração. Às vezes a gente fica brigando, a gente entende, né? É imersão, outro não é aspersão, e às vezes o cara não é nem convertido. O ponto principal é se houve de fato uma regeneração, houve de fato um arrependimento e fé em Cristo. Esse que é o principal. Nós entendemos que a administração correta é a imersão, mas o principal mesmo é a conversão genuína da pessoa. É a regeneração e o arrependimento e a fé genuínos em Cristo, certo? Então, infelizmente, tem pessoas que às vezes ficam brigando acerca do modo de batismo e a pessoa nem creu de verdade, né? Então, o credo do batismo ainda é algo mais importante do que a maneira como o batismo vai ser realizado. Muito embora para nós batistas, né, a maneira que nós entendemos que é correta seja a imersão. Ainda mais importante do que a forma como será realizada a ordenança é a pessoa de fato fazer uma profissão de fé crível no Evangelho. Pois não é a ordenança em si que regenera, mas sim a entrada na aliança da graça, que se dá após a atuação do Espírito Santo no coração da pessoa. Então, é a entrada na nova aliança, e nós temos essa evidência através de uma profissão de fé genuína, né? A pessoa se arrepende, de fato crê em Cristo e deve ser batizada. A evidência dessa regeneração é a demonstração de arrependimento e fé genuínos. Aqui tem uma frase de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, né? Olha o que ele disse. Você não tem direito de batizar as pessoas até que creiam em Cristo como seu Salvador. Lembre-se como Filipe disse para o eunuco etíope, quando esse digno homem disse: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Olha aqui, ó. É lícito se crês de todo o coração. Filipe falou para o eunuco, né? Se você não crê com todo o seu coração, você não deve ser batizado. Você não tem direito a essa ordenança de Cristo, a menos que você seja um cristão. Entendeu? Quem crer e for batizado, esta é a ordem bíblica. Leia o Novo Testamento com imparcialidade, você
encontrará que aqueles que foram batizados eram crentes, certo? Eles creram no Senhor Jesus Cristo. Em seguida, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo nas águas sinaliza algo que deve ter acontecido no coração do crente. Como explicou Calvino, é a marca pela qual professamos publicamente e queremos ser reconhecidos como o povo de Deus, certo? Então, aqui nessa frase, nesse texto de Spurgeon, nós vemos claramente uma defesa em relação ao credo do batismo. Se creres de todo o coração, aqueles que creram, né, creem e forem batizados. Então, o batismo é para o cristão, o batismo é para o crente. Quem deve crer, quem deve ser batizado é aquele que crê em Cristo, certo? Então, essa é uma ordenança. A segunda ordenança, como o nosso horário já está avançado, para nós não trabalharmos correndo, vou passar para a próxima aula. O Mike vai continuar falando a respeito da ceia. Já são 9h56. Aqui não vai dar tempo da gente trabalhar com calma a ceia do Senhor. O que eu vou fazer é o seguinte: vou encerrar então a gravação da aula agora, vou abrir para os comentários e perguntas dos irmãos e a gente vai orar e encerrar, certo? Deixa eu encerrar aqui a gravação, aí eu passo para o Mike continuar.